Boa tarde, a paz do Senhor a todos. Estou começando aqui uma ilustração bíblica que é para ver se nós conseguimos dar um pouco mais de consciência ao povo cristão, ao povo de Deus. E a história que eu tenho para contar hoje é de um jovem cristão que vivia com sua família no interior de uma cidade pequena e vivia ali com sua família. Era conhecedor da palavra do Senhor e ele conseguiu um serviço público para trabalhar de servidor público. E neste emprego ele conheceu pessoas que não eram conhecedoras da palavra do Senhor e faziam coisas do desagrado do Pai Celestial. E neste meio tempo, convivendo ali com aquelas pessoas, ele acabou meio que se afastando da presença do Senhor. Ele ia à igreja, ia aos cultos, mas em determinado momento ele começou a discordar um pouco da doutrina daquela igreja, começou a discordar dos seus pastores e foi se afastando, foi esfriando na fé. E isso aconteceu que a sua família também começou a seguir o mesmo exemplo, porque ele era o espelho da sua casa, era o espelho da sua família. E consequentemente, a esposa, o filho também deixaram a igreja, saíram da igreja. E este emprego ao qual ele havia conseguido de servidor público, ele precisou começar a viajar e ele foi para uma cidade grande, aonde ele encontrou com outro jovem cristão e ali os dois conversando, ele começou a falar um pouco da sua vida e aí um descobriu que o outro era cristão e começaram a falar da Bíblia, começaram a conversar. E o outro, o jovem do interior, diz: eu sou afastado da igreja, estou afastado. E começou a contar os motivos que este emprego ao qual ele estava começou a afastá-lo muito da igreja. E ele começou a ter uma visão diferente, começou a tomar outro norte, outro rumo em sua vida. Mas isso não era tudo. Ele não havia só se afastado da presença do Pai, porque com essa atitude ele começou também a afastar a sua própria família. Ele começou a perder a sua família. E o jovem da cidade grande começou a falar-lhe da Bíblia para ele, quanto ele deveria voltar para a presença do Pai, se arrepender de tudo aquilo, que ele não deveria se contaminar com aquilo e que ele deveria zelar pela sua família, deveria priorizar a sua família e voltar para os caminhos do Pai, porque aquilo não agradava ao Senhor. Vendo que estava a perder a sua família e a perder a sua fé, a sua comunhão com Deus, por causa do emprego, dos amigos, daquela roda de amigos ao qual ele havia feito, ele começou a cair em si. E o que essa história vem nos concluir é: quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram retirados de Judá, foram levados à Babilônia e convidados a se prostrar diante da estátua do rei Nabucodonosor, eles não aceitaram aquela situação, eles não se contaminaram com aquela situação.
Isso quer dizer que, independente do local, de onde nós estivermos, nós não podemos nos contaminar. Nós temos que ser a diferença, nós temos que fazer a diferença para o reino de Deus. Aonde eu e você estivermos, nós temos que mostrar a nossa essência. Nós temos que mostrar a essência de Deus no nosso coração. Não podemos nos contaminar com o mundo, porque o mundo está todo contaminado. Mas a nossa essência tem que prevalecer, independente de onde nós estivermos. Porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Ele nos chamou para nós sermos a diferença do mundo, para nós mostrarmos, levarmos a palavra dele por onde quer que nós formos. Nós temos que pregar o Evangelho, pregar a verdade e não nos deixar levar pela influência do mundo, pela influência do ambiente onde a gente estiver. Se pessoas ao seu redor estiverem fazendo algo errado, algo que desagrada ao Senhor, você não tem que participar. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram convidados a comer do melhor que aquele rei oferecia a eles na Babilônia. Mas eles, ao invés de se contaminar com todas aquelas iguarias do rei, eles pediram para viver de água e legumes e mostrar a diferença. E ainda fizeram prova de que em 10 dias aquele guarda poderia voltar e ver a diferença entre eles e os demais. Então que nós venhamos mostrar a nossa diferença cada vez mais. Que nós venhamos mostrar a nossa essência, a essência de Deus que está em nós. E que essa história nos leva a pensar um pouco mais de que há sempre pessoas que estão nos observando, que estão nos tomando como exemplo, como a família deste jovem rapaz, que pelo fato dele ter se contaminado, dele ter se esfriado e saído dos caminhos do Senhor, a família dele também consequentemente saiu, o filho, a esposa, e que isso nos venha levar a refletir que nossas atitudes também levam pessoas que estão ao nosso redor a cair, a se afastar da presença de Deus, e que a consequência é muito grande nos nossos atos como cristãos, como sabedores da palavra, como conhecedores da palavra do Senhor. Amém? Que essa palavra venha tocar o coração de cada um, que cada um venha tomar consciência do que é a palavra de Deus, do que é o segmento da palavra, que nós não podemos levar de qualquer maneira, que nós não podemos nos deixar contaminar pelo que o mundo nos oferece. Amém? Que vocês possam, se assim tiverem sido tocados por essa palavra, compartilhar este vídeo, compartilhar essa mensagem e não deixar morrer, porque tem muitas pessoas se deixando contaminar pelo ambiente, pelo local em que está, e que pode ter consequências muito grandes, muito gravíssimas no seu âmbito espiritual. Que Deus venha nos abençoar e venha tocar em cada coração. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.